O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes na nossa igreja matriz, bem como aqueles e aquelas que nos acompanham nas nossas redes sociais. Eu tive, ao longo desses 30 anos, 20 anos de vida sacerdotal, mais 9 anos e meio como seminarista, mais 6 meses, não chegou a 6 meses, mas o meu tempo de diaconato. Eu vivi muitas experiências nos lugares onde eu pude servir, seja como seminarista, seja como diácono, naquele curto tempo de transição e durante esses 21 anos de padre. Mas também tive experiências muito belíssimas lá na minha comunidade São Paulo Apóstolo, Jardim Colorado. Mas ao longo dessas 3 décadas eu pude conhecer muitas comunidades, muitas. Sem contar aquelas que nós somos convidados a celebrar. Mas eu presidi, seja como seminarista, como diácono, e depois como padre, né? Como seminarista e diácono, celebrações da palavra. Como padre, a celebração eucarística. Olha, eu vivi muitas experiências celebrativas nas mais diversas comunidades. Diversas arquiteturas, umas mais vamos dizer assim, imponentes, outras mais humildes, mais simples. Em alguns lugares nem igreja tem. Como eu celebrei, não foi nenhuma nem 2 vezes, debaixo de árvores, abrigado apenas pela sombra, debaixo de marquises, em muitos lugares, em comunidades de tábuas, simples, humilde, mas com a mesma intensidade de fé que nós vivemos nesse templo que está sendo construído para nós. Não foi uma nem 2 vezes, não, foram muitas experiências assim. Mas eu tive uma experiência
numa paróquia e que para mim foi muito gratificante. E aquilo me fez compreender e valorizar ainda mais a minha comunidade de fé. E eu já era padre, já tinha sido ordenado. E nós recebemos um irmão que ele nasceu e foi criado numa igreja protestante. Como ele veio a conhecer uma jovem muito atuante na nossa igreja, a convite dela, ele começou a participar das nossas atividades. Ele vinha, sentava com ela lá na última fileira do banco, mas sempre atento, sempre atento. E aí a relação deles foi se solidificando. Daquele namoro, atingiu um nível de um noivado, e 1 ano e pouco depois eles receberam o matrimônio. Mas quando eles noivaram, ela veio até mim, junto com ele, e me pediu que eu abençoasse as alianças. E eu prontamente, claro. Orientações, padre, nós vamos dar entrada no sacramento do matrimônio, lá na secretaria, mas nós estamos ficando noivos hoje, e eu queria que o senhor abençoasse as nossas alianças. O senhor poderia fazer esse favor? Não é favor nenhum, é uma alegria para mim. E eu assim abençoei. Mas o que me surpreendeu foi o pedido dela. Ela disse assim: o meu noivo, padre, ele já nos acompanha há quase 1 ano. E ele, então, foi criado numa outra igreja, foi batizado, mas ele queria lhe fazer um pedido. Eu falei: pois não, filho. Padre, eu tenho acompanhado a Igreja Católica. Eu recebi Jesus, o conheci, a minha família é protestante, mas eu tenho acompanhado a Igreja Católica, a conheci, nós estamos ficando noivos, e eu fiquei muito interessado em conhecer mais. Por isso que eu estou vindo, sabe? Nas celebrações da palavra, nas missas. Mas eu tomei uma decisão. Eu queria me incorporar à igreja. E a minha noiva disse que eu precisava receber os mais 2 sacramentos, que é o da Eucaristia e o do Crisma. E aí eu falei: não, filho, você vai ser incorporado à Igreja Católica Apostólica Romana a partir da sua profissão de fé. Nós temos um rito de adesão para você que veio do mundo protestante. Mas, se é vontade sua, nós podemos prepará-lo para o batismo. Mas a adesão à igreja faz na recitação do credo. Você vai rezar o credo publicamente numa missa para as pessoas que estão aqui, e aí vai então manifestar o seu desejo de estar em comunhão e pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja. E assim ele fez. Mas ele falou: mas eu quero receber o sacramento da Eucaristia, e eu quero confirmar o meu batismo. E aí apresentei a catequista. Muito bem, ele se preparou, tal, recebeu os 2 sacramentos, também casou, recebeu o sacramento do matrimônio, e eu os tenho nas minhas redes sociais até hoje. E eles me fizeram questão de mandar a celebração do batismo das crianças, dos filhos, E olha, uma coisa muito linda. Mas por que eu digo isso? Ele me disse uma palavra, que me levou a uma profunda reflexão. Ele disse assim: padre, tudo que eu conhecia da Igreja Católica era porque me falaram, amigos, amigas. Então, o que eu ouvia falar da Igreja Católica, mas eu conhecia somente de ouvir falar. Agora eu estou conhecendo. E me encantou muito a forma com que vocês celebram. É bem verdade que na minha comunidade de origem, nós temos uma outra forma de celebrar. E eu achei bonito e ético da parte dele que, em momento algum, ele falou mal da igreja dele. Não. Ele se mostrou muito agradecido por isso. Sabe? Muito agradecido. Em momento algum ele falou mal. Mas ele percebeu a riqueza da igreja. E aí ele disse:
eu quero continuar nessa caminhada, eu quero compreender mais. A minha noiva me deu um catecismo, eu estou lendo, tal, e tentando compreender os fundamentos da fé. Mas eu vejo aqui a beleza, por exemplo, a liturgia da igreja. Vocês celebram a vida dos santos aqui e celebram também as coisas mais simples, mas com um significado tão profundo. As cores litúrgicas, por exemplo, a minha noiva tem me dito, por que dessa cor, por que disso? Né? Os tempos litúrgicos, né? O Natal vocês celebram de uma forma, a Páscoa do Senhor, não é tão bonito. E aí isso foi me chamando a atenção, padre. A origem da igreja, essas coisas todas, né? Como a doutrina foi desenvolvida. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje nós estamos celebrando a memória de uma igreja que é a mais antiga que nós temos. É a primeira. Por que é a primeira? Né? Vamos dizer assim, é a chamada mãe de todas as igrejas. Porque durante muito tempo, nós, irmãos, vivemos a clandestinidade. A igreja, ela nasce sendo rejeitada pelos judeus, que não aceitavam Jesus como seu salvador, e também perseguida pelos romanos. Por isso, o nosso culto, até o século IV, ele não podia ser público. Ele era um culto que a comunidade celebrava a Eucaristia, preparava os catecúmenos, escondido de tudo e de todos. Porque aquilo era contrário à lei do Império Romano. E também era contrário à lei dos judeus. Então a igreja vivia restrita ali nas casas, né? Por isso paróquia, né? Em torno da casa. Paróquia, a palavra significa isso, em torno da casa, oikos, ali com medo. Mas com o tempo, nós fomos vencendo a resistência do Império Romano. Sim. Porque nós rejeitávamos a obrigação de adorar os falsos deuses romanos. Não, nós não queríamos incluí-los na liturgia da igreja. E Roma queria que nós incluíssemos ele na liturgia da igreja, de reconhecer o imperador como o representante dessas divindades, assumir o culto dos pagãos no nosso meio. Não, de forma alguma. Não queríamos misturar as coisas. Não, nós temos a nossa fé. Um único Deus, um único Senhor. Mas com o tempo, o império vai vendo que este povo não é vencido por força humana nenhuma, porque a nossa força não está em nós, está no nosso Deus. E aí, a mãe do imperador Constantino, ela já tinha se convertido à fé católica, e ela rezou muito, intercedeu muito pelo seu filho, para que ele pudesse olhar a igreja, os cristãos, com um outro prisma, um outro olhar, não de perseguidor, mas daquele que consegue olhar para além das pessoas e ver o mistério que nós celebramos. E Constantino começou a sensibilizar-se. Né? Inclusive, muitos dos seus da corte eram cristãos, mas não podiam se declarar por medo. E ele, então, com o tempo, cedendo aos apelos da sua mãe, ele acolhe a fé cristã. E aí ele doa para a igreja um palácio imperial, uma das muitas residências que ele tinha, que o império tinha, doa para a igreja. E esta residência chamava-se Palácio de Latrão. Latrão. Não é? E a palavra latrão, ela tem uma gama de significado. Alguns historiadores defendem a palavra latrão como latrão era um deus, né, das lareiras, das casas, uma das divindades romanas. Outros diziam, não, a palavra lateranense, né, latrão, da origem à palavra lateranense, era aqueles tijolos usados para, né, construir os fornos nas casas romanas, né, as lareiras e fornos nas casas romanas, que aqueciam as residências no tempo do inverno. Então tem muitas, mas o fato é que Constantino mandou em 314, primeiro ele doou esse palácio, para que o Papa pudesse residir. Foi a primeira residência oficial, o primeiro edifício oficial da igreja, o Palácio de Latrão. Depois, ele manda construir ao lado do Palácio Latrão a igreja que hoje nós estamos venerando na nossa oração. Sim, a igreja que ele
mandou construir e que foi dedicado pelo Papa Silvestre I em 345 ao Divino Salvador. Começou em 314, melhor dizendo. E em 345 a igreja fica pronta. E ela é dedicada ao Divino Salvador, a Basílica de Latrão. Por que ela é muito simbólica e significativa para nós? Porque foi o primeiro edifício público que os cristãos puderam se reunir. Primeira igreja, é mais antiga inclusive do que a própria Basílica de São Pedro do Vaticano, que é do século VI. Começou a ser construída no século VI. Já essa é do século IV. E aí, então, os cristãos se reuniam na Basílica para celebrar a Eucaristia, mas também para realizar o rito do batismo dos catecúmenos. É uma igreja que tem um significado muito grande para nós. Ela recebeu um título muito bonito, Mater et Caput Ecclesiam, mãe e cabeça de todas as igrejas. Mãe e cabeça da igreja. Mater et Caput Ecclesiam. Mater, mãe, caput, cabeça, e Ecclesiam, igreja. Mãe e cabeça da igreja. Ecclesiam, né, das igrejas. Ou seja, é a nossa igreja mãe. Hoje, ela é a sede da Diocese de Roma, a igreja que o Papa preside. A igreja dele, onde ele é o bispo. Aliás, o conclave, irmãos, que nós carinhosamente chamamos, né, daquela reunião dos cardeais para eleger o Papa, na verdade, eles elegem o bispo de Roma, da Diocese de Roma. Ocorre que, na Constituição, né, e na tradição da igreja, o bispo de Roma é que governa a Igreja Universal. Quando é eleito o bispo da Diocese de Roma, então, né, ele passa a ter o governo da Igreja Universal. Então, a igreja do Papa Leão, onde ele preside diretamente, primeiramente, é a Diocese de Roma. Mas como bispo de Roma, por isso Romano Pontífice, né, ele então recebe a incumbência de governar a Igreja Universal. E aí então, para que ele possa ter essa liberdade, sem descuidar daquela igreja do qual ele é o bispo, ele nomeia um vigário, um cardeal, que o representa, né, nas principais atividades, né, cotidianas daquela igreja, atividades administrativas, pastorais, para que ele possa ter o tempo necessário também para se dedicar a nós. Mas aquela igreja é a igreja que ele preside, como bispo de Roma. E de lá, então, ele orienta toda a igreja universal. Nós, ao celebrarmos na comunidade, nós também nos sentimos vinculados àquele edifício que foi o primeiro edifício público onde os cristãos puderam celebrar, não é? Naquela catedral, com a liberdade, com a alegria de ser um povo livre, um povo sem medo de viver a fé. Mas existe também toda uma caminhada, uma compreensão afetiva, espiritual. É claro que nós, quando vemos este templo aqui ser construído, nós sentimos muito orgulho, muito. É por isso que as nossas comunidades aqui ou em qualquer lugar não medem esforços e sacrifícios para poder colaborar com o templo. Apesar, irmãos, da palavra eclésia, igreja, não ser, num primeiro momento, atribuído a edifícios, não, porque é uma palavra mais antiga. Quando o povo de Israel se reunia lá no deserto, nas tendas, eles chamavam aquela reunião de carral, assembleia, que no grego se traduz para eclésia, para o português, igreja, não é? Mas naquele tempo eles chamavam de templo. Mas quando os cristãos começaram a livremente construir os seus templos, eles associaram esta palavra eclésia ao edifício. Mas Paulo hoje na teologia, na sua carta, vai desenvolver uma teologia muito bonita. Nós somos templos de Deus. Sim, nós somos templos de Deus. Pedras vivas da igreja.
A igreja não começa nesse edifício. A igreja não começou na Catedral do Divino Salvador de São João de Latrão e São João Batista, né? Porque no século IX, um outro papa associou o título de São João de Latrão, que nada mais é de São João Evangelista. E no século XII, um outro papa juntou a esta igreja mais um título, né? Mais um padroeiro, um copadroeiro, São João Batista. Então hoje, esta sede da igreja de Roma, a Catedral de Roma, né? A Basílica do Divino Salvador, se chama Basílica do Divino Salvador, de São João de Latrão e de São João Batista. Mas é importante nós compreendermos aquilo que Paulo nos ensina. Esta igreja começa, fundada por Jesus Cristo, vai se corporificando em nós. Sim, de nada, não é? Nos impressionará um templo se não houver em nós uma fé viva, que dê alma a este templo, porque o Espírito quem concede é Deus, mas nós damos alma a este templo. Então, não adianta nos esforçarmos para construir um belo edifício tão importante para nós, se nós não permearmos este edifício de uma espiritualidade, de uma fé. E aí, meus amados irmãos aqui, quero retomar aquela primeira fala. O mesmo zelo que se tem por aquela igreja belíssima lá em Latrão, em Roma, na cidade de Roma, nós temos também por esta. E por qualquer igreja, por qualquer templo, independente da sua arquitetura, das suas dimensões, da quantidade de pessoas. Eu me lembro quando eu fui trabalhar a primeira vez numa comunidade do interior. Eu subi um morro lá no interior de uma paróquia, onde lá eu vivi muito tempo, para o Sagrado Coração de Jesus em Brejetu. Eu fui a uma comunidade em que a primeira missa, nunca vou me esquecer, num domingo, se eu não me engano, se não me falha a memória, 10 horas da manhã. Sim, era 10 horas. A primeira missa às 8, a outra na matriz às 8 e nas comunidades às 10 e depois mais 2 na parte da tarde. Muito bem. E eu cheguei e de longe eu vi as pessoas na frente da comunidade, me esperando. Alegria de receber um irmão, né, que vinha de longe para viver ali com eles a fé. E aí eu notei a plaquinha numa igreja totalmente construída de madeira. Comunidade Sagrada Família, Córrego do Café, se não me falhe a memória, não é? Mas uma igrejinha tão bem cuidada, sabe? De madeira. Aí o coordenador, seu Valdo, era Valdo o nome dele, seu Valdo, me pegou pela mão, muita gente do lado de fora, um pouco de pessoas do lado de dentro, e aí ele foi me levando naquela igreja de tabuazinha, mas bonitinha, bem zelada, bem ornamentada. Ele foi me levando aos cômodos. Padre, isso aqui é a sacristia. Aqui, padre, é a nossa capela do Santíssimo. E aí eu pude notar o carinho com que o seu Valdo falava daquela igreja. A luta dele e daquele povo de Deus ali, da Comunidade Sagrada Família, Córrego do Café, lá em cima, né? No lugar plano, onde nós podíamos ver parte do município, aquele emaranhado de pés de café. Ele falava da alegria da comunidade. Comunidade simples, irmãos, mas aonde se celebrava o mesmo mistério pascal que se celebra na comunidade, na Basílica, melhor, de Latrão. Sim, na igreja do Papa. Lá em Latrão se celebra a Eucaristia, na Comunidade Sagrada Família, e aqui também. Lá em Latrão se celebra batismos, nós também, da mesma forma. Lá se celebra matrimônios, nós aqui também o fazemos. Se celebra a penitência, aqui também, a misericórdia do nosso Deus. Se celebra a alegria
que não nos falta também neste lugar, ou lá naquela igreja. Hoje já não é mais uma igreja de madeira, né? Graças ao esforço daquele povo e à providência divina, quando lá saí, nós tínhamos deixado, junto com toda a colaboração da paróquia, um templo, né, para aquelas pessoas, né? Um templo de alvenaria. Mas vejam, em qualquer lugar, como muitas vezes eu celebrei a palavra debaixo de árvores, protegido do sol, ou em marquises, muitas vezes, no meio da rua, ou em marquises de comércio, protegidos da chuva, mas ali havia a igreja. Essa igreja que não pode perder a sua natureza. O Evangelho de São João hoje, né, mostra Jesus revoltado, não com o templo, pelo contrário, revoltado com as pessoas que deturpavam a natureza daquele templo. Sim, por isso que ele derruba as mesas dos cambistas. Não é com raiva das pessoas, mas revoltado, indignado, porque o templo não podia servir para aqueles fins. Para a ganância dos sacerdotes, sim, porque eram eles, irmãos, que alugavam os espaços para os cambistas colocarem as mesas. Eram grandes latifundiários. Eram eles que vendiam os bois, as ovelhas, as pombas, as rolinhas, para serem vendidos por ocasião da Páscoa, com um preço 2, 3 vezes mais caro, explorando a fé daquele povo simples. Não, o templo de Jerusalém, como este aqui, deve servir aos propósitos de Deus, não pode ser fruto de ganância. Não, nós não podemos macular a imagem do nosso templo com a mesquinhez humana, porque nós acreditamos, aqui é morada do Altíssimo. Sim, é morada do Senhor. Aqui nós nos encontramos com Ele e com os irmãos que vivem a mesma fé. Então esse edifício que está sendo construído, com muito sacrifício por esta comunidade, alicerçado naquele que é a nossa base, que é o Senhor, não é? Sustentado pelas colunas que são os apóstolos, permeado do Espírito da nossa fé, deve nos levar sempre a nos sentirmos aqui próximos de Deus, abrigados no seu coração. Por isso nós amamos. E aí, meus amados irmãos e irmãs, quero encerrar esta reflexão, esta homilia, dizendo: em qualquer lugar que eu fui, em qualquer lugar, seja celebrando nas diversas condições inclusive adversas, bem abrigado, ou exposto à chuva, ou ao sol, em todo lugar, meus amados irmãos, antes do templo, o edifício, eu contemplava com o meu olhar as pedras vivas da igreja. Eram elas que construíam esses edifícios que tanto nos vislumbram, que tanto nos dão orgulho. Mas uma coisa eu quero partilhar: independente da condição, dimensão ou beleza do templo, em todas essas realidades, eu via um povo agradecido a Deus. Seja numa comunidade feita de tábua, seja numa grande catedral, as pessoas sempre reconhecem, ou até mesmo à sombra de uma árvore: aqui nos reunimos para estarmos mais perto do Senhor. E aí aqui eu encerro com uma palavra daquele jovem que eu iniciei esta reflexão. Ele dizia assim: padre, eu me encantei pela igreja, por tudo aquilo que ela representa. Eu passei a amá-la. E aí eu disse assim: de fato, ninguém ama aquilo que não conhece. E aí ele completou e dizia assim: hoje eu conheço, e por isso o meu amor por ela é muito grande. Pois bem, independente do tamanho do seu templo, se é de pedra ou de tábua, se celebras debaixo de uma árvore ou abrigado no toldo do comércio, a presença de Deus se faz viva naqueles que são pedras vivas. E são essas pessoas que dão alma a este templo. É o Espírito de Deus que nos preenche. É a graça de Deus que nos motiva. Mas é o povo de Deus que é congregado nesses edifícios que nos dão tanta alegria, cuja nossa vida está associada, cujo o lugar nós entendemos como nosso lar, nossa casa.
extensão da nossa morada, e de fato é casa do Pai, lugar e abrigo dos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.